Alô a todos do canal AUP Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroide. Nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre esse medicamento: a apresentação, mecanismo de ação, indicação e contraindicação, reações adversas, interações medicamentosas. Este medicamento é derivado do ácido fenilpropiônico, com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e também antipiréticas. O exato mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroides ainda não é bem conhecido, mas parece estar relacionado à inibição da síntese da prostaglandina. O ibuprofeno atua inibindo não seletivamente a ciclooxigenase 1 e 2, evitando assim, consequentemente, a formação de mediadores pró-inflamatórios pela cascata de ácido araquidônico. Ao inibir a produção de prostaglandina, deixa a mucosa gástrica menos protegida contra o ácido. Esse medicamento é administrado por via oral e o início da ação desse medicamento após sua administração vai acontecer em 30 minutos e o nível sanguíneo desse medicamento vai acontecer de 1 hora a 2 horas. Este medicamento está indicado como analgésico, antitérmico e também processos inflamatórios das articulações e também do músculo esquelético. Além disso, esse medicamento está indicado para odontologia, cefaleia e afecções otorrinolaringológicas. Outras indicações desse medicamento é para dor e febre associado a resfriado. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade à droga e também ao ácido acetil salicílico. Além disso, o paciente não pode tomar se ele apresentar rinite. Outras contraindicações desse medicamento é no caso se o paciente apresenta asma, urticária, disfunção cardiovascular e se o paciente apresenta também úlcera péptica. Outra contraindicação desse medicamento é no caso de sangramento gastrointestinal. O paciente que tem sangramento gastrointestinal, esse medicamento está contraindicado. Outra contraindicação do ibuprofeno é no caso de gestação e lactação, ou seja, a mulher que está grávida e está amamentando está contraindicado o ibuprofeno. A nível dermatológico, esse paciente pode vir a apresentar raish, prurido, dermatite maculopapular, sudorese e também ressecamento de mucosa. Quanto aos exames laboratoriais, esse paciente pode vir a apresentar possível aumento no tempo de sangramento, na ureia, na creatinina, no potássio, na transaminase e também a redução da glicemia, hemoglobina e também do hematócrito. A nível gastrointestinal, esse paciente pode vir a ter náusea, vômito, estomatite, constipação, flatulência, dispepsia e também dor e sangramento gastrointestinal. E a nível geniturinário, esse paciente pode vir a apresentar disúria, insuficiência renal e também amenorreia. A nível hematológico, esse paciente pode vir a apresentar sangramento e neutropenia. O que é neutropenia? É o nível muito baixo dos neutrófilos. Além disso, esse paciente pode vir a apresentar eosinofilia. O que é eosinofilia? É a contagem de eosinófilos no sangue periférico maior que 500 milímetros cúbicos. É uma condição que está relacionada a desordens hematológicas. Outra reação hematológica que o paciente pode vir a apresentar é a leucopenia. O que é a leucopenia? É a contagem total de leucócitos abaixo do limite inferior normal. Qual é esse normal? É de 3.500 a 10.500 células por litro. Outras reações a nível hematológico que pode vir a acontecer, como no caso pode vir a acontecer com o paciente, a pancitopenia, a granulocitopenia, a anemia plástica, diminuição do hematócrito e da hemoglobina e também depressão da medula óssea. A nível oftalmológico, esse paciente pode vir a apresentar distúrbios visuais e a nível otorrinolaringológico, o paciente pode vir a apresentar zumbido no ouvido. A nível do sistema respiratório, esse paciente pode vir a ter dispneia, hemóptise, faringite, broncoespasmo, rinite e também a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a se queixar de cefaleia, tontura, sonolência, insônia e também fadiga. Outras reações que esse paciente pode vir a apresentar são reações de anafilaxia.
Esse medicamento, quando interage com ácido valproico e também sais de ouro, pode vir a acontecer maior risco de reações adversas renais. No caso da interação com analgésicos, anti-inflamatórios e outros, pode vir a acontecer aumento da incidência das reações adversas a nível gastrointestinal e o paciente pode vir a apresentar sangramento. No caso da interação com antihipertensivos e diuréticos, pode vir a acontecer diminuição do efeito dessa droga e maior risco de insuficiência renal. No caso da interação com corticotrofina, glicocorticóide e também uroquinase, pode vir a acontecer potencialização do desenvolvimento de úlcera e hemorragia gastrointestinal. Além disso, quando o ibuprofeno interage com lítio, pode vir a acontecer aumento do efeito dessa droga. No caso da interação com paracetamol, pode ocorrer maior risco de reações adversas a nível renal. No caso da interação com probenecida, pode ocorrer possível diminuição da excreção e aumento da concentração sérica dos anti-inflamatórios não esteroide e, consequentemente, vai acontecer potencialização do efeito tóxico. Nós vamos abordar agora os principais cuidados de enfermagem. O primeiro cuidado de enfermagem: instrua sempre o paciente a tomar a medicação conforme recomendado e não interromper assim o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente melhore. Muito atenção! A medicação não deve ser usada no tratamento de dor com tempo maior de 10 dias ou se o paciente está apresentando febre com tempo maior de 3 dias, exceto quando recomendado pelo médico. Anteriormente ao início do tratamento, o paciente deverá informar ao médico sobre qualquer medicamento que esteja usando ou pretenda usar, inclusive aqueles obtidos sem prescrição médica, como também se tem ou já teve outros problemas de saúde, como no caso rinite, asma, urticária, disfunção cardiovascular, úlcera péptica e sangramento gastrointestinal, e também se esse paciente já teve reações alérgicas a qualquer medicamento, inclusive ao ácido acetil salicílico. Oriente e informe ao paciente que o ibuprofeno não deve ser usado durante a gestação. Por que o ibuprofeno não pode ser usado durante a gestação? Por causa do efeito desse medicamento a nível cardiovascular fetal. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se esta paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Informe ao paciente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento, como no caso, náusea, distúrbio gastrointestinal, visual, tontura, erupções na pele, e que, diante de qualquer uma dessas ocorrências, e principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Oriente e recomende principalmente ao paciente sobre terapia prolongada, para que esse paciente vá para as consultas oftalmológicas periodicamente. Como esse medicamento pode vir causar tontura, recomende que o paciente evite dirigir e realize atividade que requer estado de alerta, até que a resposta a esse medicamento seja bem conhecida. Recomende ao paciente que evite o uso de qualquer outro medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. Quanto aos exames laboratoriais, pode vir causar possível aumento no tempo de sangramento, ureia, creatinina, potássio, transaminase e redução da glicemia, hemoglobina e do hematócrito. Oriente esse paciente quanto a esses exames laboratoriais. Quanto às interações medicamentosas, muita atenção durante o uso concomitante com outras drogas. Eu citei anteriormente as principais interações medicamentosas do ibuprofeno, então muita atenção quanto a essas interações medicamentosas. Ao administrar esse medicamento por via oral, deve ser administrado junto com alimentos ou leite para diminuir assim reações gastrointestinal. A medicação deve ser armazenada em local seco e também ao abrigo da luz. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar. Se você está chegando agora no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.